As cenas com ele, a gente sempre acabava rindo. Ou ele falava, quando tinha que repetir, né? Vai ter que repetir. Aí o Tomás, vocês erram demais. A gente tomando esporro. Child. Now it's showing its ugly face. What can I do? É karaokê, velho. Sexta-feira, deve ser aquela mesma galera que veio. Naquela outra vez. Menos mal porque tá gravando de vez. Toda noite. Eu assumo a música. Toda noite mesmo. Mesmo De acontecimento. novo a língua. Tadinha, se recuperando da outra. Tá doendo muito, você não tá entendendo. O problema é quando elas não estão falando, aí dá pra escutar. Mas aí a gente dá pra botar um som ambiente. Cadê? Botar um som ambiente e dar uma ajeitada nisso? Não, acho que dá. Então Acho que eu vambora. consigo ainda baixar um pouco mais. Bora, senão a luz vai cair. Bora, galera, vamos embora então. Vamos lá, então. Trabalhamos com ar. Vamos lá, Lucas se posiciona. Foi, som. Rodei. Rodei, rodado. Cadê a claquete? Daqui. Câmera 1. Foi câmera. Foi? Cena 119, plano 1, take 2, áudio 48. Pra tirar o cobertor e botar bem aqui. E teve uma coisa que sempre que era a cena dela eram os dias mais barulhentos. Então, teve uma cena que tava muito frio, que é a que eu tô de vestido verde, que eu acho que é o terceiro episódio. Tava muito frio, assim, eu me tremendo com aquele figurino e tal. E a gente rindo e vai e faz de novo. Começou uma... Tinha tipo uma igreja, ou alguém começou a fazer um culto numa casa embaixo. E o culto tava vazando dentro da terapia. Tava se sentindo ali. Ela tá contando essas duas, já tu riu? A música tinha parado. Gente, aproveita que a música parou, hein? A música parou. Concentra. Então imagina, aí a gente gargalhava, porque ela ia falar, mas... Luísa, isso é normal, né? Vocês já foram... E o culto aqui, glória a Deus, não sei o quê. Mas foram muito engraçadas, assim, muito legais. Eu acho que o texto também, essa parte do roteiro, o texto das duas é muito bom. Eu acho. É muito bem escrita essa parte, assim. Corta ou não corta, a gente precisa de tapete. Tá bom, tá bom. Que história é essa? E agora já era. Pedi pra ela. Ai, não. Vem você aqui. Não. Ai. Vira a bunda pra ele. Foi. Bate na bunda dele. Ai, que delícia! Para! Não faça mais isso. Tô aqui já. Podemos gravar? Só tô... já terminou o podcast? Vamos fazer o ensaio. Peraí. Vamos ensaiar agora. Ai, que graça. Bora ensaiar então, tá, meninos? Vamos lá, cada uma na sua posição. Atenção, então. Ensaiando. É certo que a volta bateu. Dá uma tiradinha e volta. Vai sair? Sim, eu vou. Tô cheio de trabalho. E o Léo? A Duda vai passar pra buscar ele hoje. Tá, calma aí. Espera aí. Reis, tem que vir depois um pouco do puff. Um pouquinho mais pra cá, só. Aí, não consegue fazer isso? Consegue, dá pra passar um pouquinho. Porque você vai passar realmente pra esse lado, só pra você não ter que dar essa volta, tá, Boiá? Porque fica estranho pra mim aqui. Mas eu falo pra ela, tá tudo bem aqui, né? Então, você vai falar, na hora que ela estiver passando, você vai só acompanhar com o rosto com ela. Você tá tudo bem, vai ver ela tocando. Então, tipo, ela tá passando, você tá acompanhando ela, só, tá tudo bem? E vai virar. Eu fiquei já. Você vira pra ela. Eu posso falar já andando ou tem que falar outra coisa? Pode falar, Nando. Boa tarde, Tomás. Chegou o ator principal. Chegou a minha estrelinha.
Vamos ensaiar então? Vamos ensaiar. Vem cá, Tomás. Vem cá pra gente ensaiar. E o Léo? A Duda falou que vai passar pra buscar ele no colégio. Tudo bem? Tá sim. Só tô cheio de trabalho. A Duda chamou a gente pra jantar com ela hoje, tá? Menina, É isso, só preciso consertar um detalhezinho só. Vou tá vazando aqui nesse espelho. Vê como eu tô muito atriz? É som, é maquiagem, é cabelo aqui, ó. Tô muito busy. E essa cena de agora? Fala pra gente um pouquinho. Essa cena agora. Hoje o dia tá puxado. A próxima a gente vai gravar a cena que eu tô na casa da minha sister, da Duda. E a gente tá num jantar, tomando um vinhozinho, né? E Ela tomou alguns. eu tomei um pouquinho de vinho a mais. Talvez. Vai ser puxado. Na hora. Acho que foi uma das cenas mais difíceis, assim. E foi logo no começo, então a gente ainda tava também, acho que um pouco mais insegura na nossa relação, um pouco mais insegura com a parte técnica, né? A gente também não tinha essa intimidade tão grande com o pessoal da câmera, com o pessoal do áudio. No final a gente já tava ali mais ligado em tudo. Mas Com como foi no certeza. começo, ainda tava um pouco mais estranho, assim. Tá lindo. Se quiser, Assim não dá, não. Vai. Aqui, só Vamos ver a Dominique, ó. pode fazer assim, ó. Pode fazer ação. Sem nada, ela entra. Senta e eu coloco. Aí continua sendo. Ou então, assim que ela Fazer um começar a kill. falar, Foi a primeira coisa que eu pensei. Mas eu acho que ali ela já vai falar, entendeu? Ela acho que ela não entraria tão em silêncio. O boom não adianta nessa hora só, não? tá Tá bem. bom. Relaxa, pelo amor de Deus. Depois ela tira, galera. A gente não tem muita escolha. Funcionou pro figurino, funcionou. Infelizmente. As coisas dela vai aparecer na outra cena. Ela colocou o microfone. Gente, não tem um casaquinho, gente, pra pôr? Um casaquinho. Ah, vai me cobrir mais ainda. Não, resolveu. Quer dizer, mais ou menos. Tem que baixar Eu mais. tirei a Nathalie do elenco pra não ter isso. Entrou a Reis. Tá aqui? Resolveu. Consegue ajudar já? Cadê a Rafa? Aí tá ótimo. A Rafa tá com o negocinho preto, aquele negocinho. É da Rafa? Mas não, tá bom assim. Eu prefiro esse. O que aconteceu antes disso é, a gente viu um DVD. Não, sei. Aí eu queria te beijar E não e rolou. você não quis. Então agora você vai querer me beijar e eu não vou querer. Ah, não, isso era fala. Eu achei que você tava falando de Priscila pra mim. Eu não entendi se tava de Valentina. Né? É isso. Não entendi, mas tá. Essa fala que você falou que você não vai fazer isso desse jeito, eu achei que era Priscila falando com a atriz Priscila. Eu não entendi que era o texto da Valentina, entendeu? Mas pode deixar isso mesmo, porque, tipo assim, eu quero muito te beijar pra caralho. Mas eu não vou te beijar porque você tá bêbada. Aí seria sacana da minha parte, entendeu? Ai, Valentina, só chutar um pouquinho de ser chata. Vou pegar um... Vai ter outro jeito. Ah, Valentina, para de ser boazinha, tá? Eu tava com muito medo de canastrar nessa cena, né? Tipo, de fazer o estereótipo do bêbado, assim, sabe? Que perde. E eu acho que foi no nosso segundo dia essa cena, né? Então, isso que a Pri falou, a gente ainda tava conquistando as coisas. Mas eu acho que ali a gente já estava começando a manter a concentração no personagem. Então eu lembro que enquanto estavam tendo BOs e não cortava, eu dava umas nelas assim, eu chegava e ficava no ouvido assim, eu falava, sei lá, acho que não falava escrota não, mas acho que eu falava, eu ficava provocando ela pra gente não pra se desaquecer, entendeu? Porque era uma cena muito difícil, foi a última do dia, a gente ia ter que terminar, fazer mala, pegar um carro com 2 horas de viagem para ir para outro lugar. E eu sabia que era uma cena muito importante, que se tivesse qualquer coisa para ela ficar canastra
e ela cair no lugar de tipo vítima, sabe, tipo chata de novela, e eu cair na bêbada, canastrona, era muito sensível. Então, enquanto eles cortavam e a periqueta, eu ficava aqui provocando ela, assim. Mas eu achei que você fez muito bem, sabia? E aí depois eu fiquei falando assim, falei, gente, será que a Buiar vai ficar chateada comigo, que eu não saí e fiquei ali atiçando? Mas eu acho que foi importante pro resultado, porque o frame escolhido foi o último. A gente fez, sei lá, 7 opções e foi o último. É? Foi. Eu lembro direitinho. Esqueceu da porra da estúpida. Vai embora não, Valentina. Eu não terminei ainda. Já deu, Luísa. Chega. Valentina. Vai lá, vai sim. Precisando tomar um banho gelado. Eu vou pra minha casa. Eu tava falando aquelas coisas horríveis, mas como eu também tava, Priscila, me sentindo mal de falar isso pra você, eu termino vulnerável a cena. Nossa, e eu achei que ficou... Nossa, assistindo essa cena, assim, eu falei... Que atriz. Porque você fez uma transição. Eu nunca tinha olhado por esse lado, mas tem uma coisa ali, uma sensualidade que você tá no corpo, na roupa, na Luísa, uma coisa assim. E aquela hora que vem tentando beijar e aquela coisa da conquista e depois vai para um lugar de raiva, de ódio, de ataque. E depois, na hora que eu passo por você, é bizarro isso, assim, assistindo. Você passou, desculpa. Na hora, o seu olhar muda e vai para um lugar de vulnerabilidade. Tipo assim, cara, eu fiz uma merda muito grande. Só que é muito rápido para você fazer essa transição e você consegue fazer. Eu fico assim, caraca. Ficou uma cena assim... Acho que todo mundo ficou muito impressionado também. Porque na hora elas percebem, todo mundo percebe. Pô, a Luz se arrependeu do que ela falou. Então também não vai para um lugar que eu acho que você tava com medo até disso, assim. Da pessoa ficar... Poxa, ela tá sendo muito escrota, ela foi muito agressiva, mas não, na hora ela fica vulnerável porque na verdade ela foi rejeitada, então ela tá... E quando a gente ataca, né, a gente acha que a gente tá atacando o outro, mas a gente tá atacando, tá se ferindo. Então, isso veio pra cena, ficou muito lindo. Legal. Eu queria ficar de lado pra frente. Isso, pra você ficar de lado. Sim. Exato. Eu ia ficar assim, não. Perfeito pra gente, né? Isso, pra mim é ótimo. Consegue ficar assim? Claro, eu só não fiz pela lapela, não. Você tá sentindo pressão na lapela quando você tá assim? Sim. Porque na teoria eu já coloquei. Dá uma olhadinha lá. Porque pra gente ver Ela tá se escondendo, eu tava. é melhor pra gente. Para vocês que chegaram agora, são cenas difíceis demais, silêncio total no set. Se for filmar, filmar quietinho, sem fazer barulho, sem nada. E quando eu falar corta também é silêncio, ninguém começa a falar. Vamos lá? Cena 65, plano 1, take 2, áudio 132. Essa cena, assim, eu admirei muito o trabalho da Pri, porque eu acho que ela teve uma escolha de tempo muito bom. A gente fala muito isso na atuação, né? Preencher os tempos, para não ficar um silêncio morto, uma coisa arrastada. E eu acho que ela tá ali preenchida dessa dor profunda. Então, eu acho que os seus olhares, assim, pro Marcelo, naquela coisa, tipo... de cumplicidade pra ele, o tempo que você usa pra decidir, tipo, eu acho que eu vou querer o divórcio. Eu consigo ver todo o subtexto que você tá na cabeça, assim. Nossa, eu achei os tempos. E essa cena, desde quando a gente viu em teaser ou alguma coisa, eu falei, caraca, cara, achei muito boa.
E de novo, foi um dia que a Pri estava muito concentrada, o set já estava mais caótico, a gente já devia estar no 8º, 9º dia. Era uma das últimas cenas do dia, a gente já estava muito cansado. E a Pri de novo falou, gente, foco, porque eu vou entrar aqui e tal. Então isso também, falei, cara, tô aprendendo aqui com ela, sabe? Também vou focar, fiquei no meu cantinho, me concentrei ali. E ela passava às vezes por mim e a gente não trocava olhar. Eu tava sentada no chão, assim, de pijama. E ela passava numa energia dura aqui, física, rígida, tá? E a gente não se olhava pra não contaminar ali, né? Porque a gente não podia se ver, a cena é essa, né? Só que a gente tinha que concentrar no mesmo espaço. E aí foi foda, né? Eu vi ela falando tudo aquilo. Será que vai sair de divórcio? Ai, gente. Se ele pedir o divórcio. Corta. A televisão descansada pra gente gravar mais uma vez. Music got the best in me. Ever since I was a child.